E vocês não são a newsletter, vocês estão sendo a newsletter, mas vocês são um grupo de mídia que por acaso tem uma newsletter. Pelo menos assim que eu vejo. E é algo que eu reflito muito, né? Por exemplo, eu também tenho uma newsletter e eu mando um e-mail para as pessoas, e as pessoas abrem e-mails. Eu fico pensando como vai ser com as futuras gerações, se elas vão abrir e-mails. Eu queria escutar um pouco sobre como você pensa em multiproduto, como você pensa em atingir o público final, e também sobre novos hábitos dos mais jovens, que são muito diferentes. Hoje, 80% da nossa audiência tem de 18 a 34 anos. A gente tem visto um envelhecimento desse público na newsletter, mas é bom, é um sinal que tem assinantes de outros jornais mais tradicionais e pessoas com idades mais avançadas, fica parecendo que eu estou falando que depois dos 34 você é velho, mas não é isso. É que a gente nasceu na Gen Z. E aí o que começou a acontecer? As pessoas da geração Z começaram a contar para as pessoas mais velhas: pai, mãe, tio, avô, eu assino esse jornal. A gente escuta muito, as pessoas falam assim: puxa, meu filho chega para conversar comigo no café da manhã, eu escuto de vários empresários, e ele está mais informado do que eu. Eu pergunto: o que aconteceu? Como é que você sabe disso? Ele fala: não, eu leio The News. Então, isso tem acontecido. E aí, o que eu acho que, olhando para frente, primeiro, acho como formato, tá, Abril? Enquanto a gente precisar do e-mail para fazer cadastro em plataformas, enquanto o e-mail for o seu CPF digital, não adianta vir com essa história de que o e-mail morreu, que não é um canal que não tem audiência. Enquanto você sair da faculdade, pegar um estágio e ganhar um arroba de um e-mail corporativo, que eu não esqueço o primeiro dia que eu ganhei o meu, isso para mim era quase um real estate. Eu olhava aquilo e falei: puxa, agora eu tenho um e-mail corporativo. Eu mandava e-mail para os meus amigos, meus brothers, e falava: tô mandando um e-mail aqui, arroba, era o escritório que eu trabalhava de advocacia, arroba IWRCF, h.ferreira, arroba IWRCF. Eu lembro do dia como se fosse hoje. E eu acho que essa sensação, ela continua existindo nas pessoas que entram no mercado de trabalho. Você ter a sua assinatura, etc. Então, acho que enquanto isso acontecer e for uma prática, o e-mail, ele é um bom canal para você mandar conteúdo. O que foi a grande sacada do The News foi: nós nunca quisemos ser invasivos. Eu sempre soube que a rotina de um profissional de 18 a 40 anos, o cara chega no escritório, pega um café, começa a olhar a caixa de entrada de e-mail dele para depois ele começar o dia. Eu falei: puxa, tem que ser 5 minutos ali, ele vai abrir, vai ler e pronto. Ou, quando ele acordar, ao invés de você ficar scrollando no Instagram, abre o e-mail que você não perde 30 minutos deitado na sua cama. Mas por que eu tive esse pensamento? Porque eu sou o público do meu próprio produto. Eu criei um produto que eu gostaria de consumir e não tinha no Brasil. Quantas vezes eu me peguei acordando, aí pego o celular, fico mexendo no WhatsApp, fico vendo Instagram lá deitado na cama. Falei: puxa, não é isso que eu quero. E aí muitas vezes o que eu faço? Eu abro o e-mail, leio as notícias, a hora que acabar as notícias eu falo: agora eu preciso levantar, vamos embora. Ou, não, hoje não deu para fazer porque eu acordei atrasado, ou porque eu acordei e não abri o celular. Beleza, eu leio quando eu chego no trabalho. E aí, quando você começa a pensar em ocasião de consumo do seu produto, você tem que moldar aquilo que você entrega. Foi o que a gente percebeu depois da pandemia. A gente fala newsletter hoje, e aí eu já entro no grupo de mídia, mas a gente fala newsletter, a gente é a maior newsletter hoje do país, da América Latina como um todo. Mas a gente começou a perceber que algumas pessoas não estavam abrindo todos os dias. Então eu pegava o histórico do Abril e falava: cara, por que esse cara abre segunda, quarta e sexta? Ou por que ele abre terça e quinta? Eu comecei a pensar: pode ser que terça e quinta ele está com a agenda corrida, então ele não conseguiu ler, porque acontecia comigo. Aí a gente falou: será que a gente lança um podcast em áudio que replica a newsletter em um outro formato que eu sei que esse cara consome? E aí foi um golaço. Nossa expectativa era passar a Folha de São Paulo em 9 meses. A gente conseguiu passar o primeiro podcast de notícias do Brasil, da categoria no Spotify, que é a principal plataforma, que é o podcast Café da Manhã da Folha. A gente conseguiu passar os caras em menos de 48 horas. E a gente segue na liderança até hoje. Então hoje o The News, além de ser a maior newsletter, a gente tem um principal programa de áudio do Brasil de notícias, que está em primeiro lugar no Spotify, no topo das paradas. E aí a gente começou a vislumbrar uma possibilidade de ocasião de consumo. O que o Hernani consome, o que o meu time consome? Puxa, eu consumo texto, eu consumo áudio, mas eu consumo vídeo demais também. Você começa a pensar na sua rotina e quais são as oportunidades. Ocasião de consumo. E aí eu falei: puxa, eu preciso criar um produto em vídeo aqui. E aí é quando a gente começou a olhar para os grupos de mídia. E aí ficou, acho que quando eu descobri isso, foi um dos poucos momentos que eu tive parece que foi um eureka.
O primeiro dia que eu me realizei disso, eu falei assim, interessante. Eu falei, cara, a Globo começou com o Jornal O Globo. Na verdade, não era nem Jornal O Globo, tinha outro nome, mas aí Jornal Globo. Depois ela fez Rádio Globo e depois TV Globo. Aí eu falei, é isso. A gente começou com o jornal, newsletter, vamos para o podcast e o próximo passo é ir para o vídeo. Então, essa foi a sacada de olhar para o mercado, entender contexto e falar, vamos fazer esse play também. Só que a Globo fez em mais de 50 anos, nós vamos tentar fazer num tempo reduzido, vamos fazer em 10, talvez dá. E assim a gente foi construindo essa tese e de onde nasceu o Grupo Waffle, que tem newsletters, programas em áudio, podcasts e programas em vídeo no YouTube. E aí em 2025 a gente entra nessa frente de vídeo, a gente já tem alguns programas, mas ainda num MVP de canal do YouTube, como você me conhece bem, a gente sempre começa do pouco para o muito, nunca o contrário, e aí no ano que vem a gente entra forte no vídeo, já com a tese validada, já entendendo como é que é a migração de uma newsletter para o podcast, do newsletter para o podcast, para os outros formatos, porque tem isso, né? Você precisa migrar a audiência. E esse é um ponto importante. Eu conversei com algumas pessoas de VC lá atrás, antes da gente lançar o podcast. E conversava com umas pessoas e elas falavam assim, bom, a tese é bonita na teoria, mas eu não sei se você vai conseguir migrar a audiência do texto para o áudio dessa maneira. E aí, no momento que a gente fez o podcast e conseguiu migrar, aí a conversa começou a ser outra. Foi quando vocês lançam o vídeo? A gente quer estar junto. E aí a gente falou, beleza, vamos conversar, etc. Estamos nessa fase. Então,